Glória a Deus. Hoje é um dia especial, Dia dos Pais, né? E muitas das vezes na correria que nós estamos, acabamos até esquecendo. Mas eu quero deixar aqui um versículo para a meditação dos papais nesta tarde. E quero já agradecer ao meu Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui compartilhando a sua palavra. Com temor, estou aqui diante dos irmãos e venho aqui juntamente com os irmãos meditar na palavra do Senhor, que é vida para os nossos ossos, para a nossa vida. Graças a Deus. Números capítulo 6, versículo 24, 26. Quero deixar para os papais rapidamente e quero agradecer já em nome de Jesus a vida do nosso pastor. Deus abençoe pela confiança, a irmã Valquíria, as irmãs que têm lembrado de nós nas suas orações. Deus abençoe a vida do meu esposo, que tem nos apoiado a cada dia em perseverar em seguir ao Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Diz assim, número capítulo 6, 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Para todos os papais, em nome de Jesus. Agora vamos lá para o Salmo de número 31. Uma palavra que eu tenho orado pedindo ao Senhor neste dia. Já faz um bom tempo que o Senhor vem ministrando essa palavra no meu coração. E aprove ao Senhor estar aqui nesta tarde compartilhando com os irmãos esta palavra. Glória a Deus. Salmo de número 31, versículo 23 e 24. Salmo de número 31, 23 e 24. Depois a gente vai lá para Atos, capítulo 7. Tá bom, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: amai o Senhor, vós, todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Eu quero que os irmãos prestem atenção nessa frase. O Senhor preserva os fiéis. Vamos para Atos capítulo 7, versículo 9 e 10. Atos capítulo 7, versículo 9 e 10. O irmão pode ler, por favor, Atos capítulo 7, 9 e 10. E os patriarcas, ouvindo de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e com todas as suas tribulações lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito. Ele constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Glória a Deus, Deus abençoe. Então aqui fala sobre José. Quando o Senhor me deu esta palavra aqui, irmãos, eu meditando nesta palavra, o Senhor preserva os fiéis. O Senhor me levou lá para a vida de José. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor neste salmo de número 31, um salmo de Davi, nós podemos ver aqui três divisões deste salmo, que ele começa rogando a Deus que o livre, depois ele começa louvando a Deus pela sua benignidade e por fim ele termina o salmo exortando o povo a confiar em Deus. E por isso que ele diz: o Senhor preserva o fiel. Glória a Deus. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Coisa gloriosa esta palavra para as nossas vidas. O Senhor preserva o fiel. Glória a Deus. E quando nós olhamos para a vida de José, aqui em Atos capítulo 7, 9 e 10, diz que os patriarcas, quem eram os patriarcas? Os seus irmãos invejosos de José venderam-no para o Egito. Mas quem estava com ele, igreja? Deus estava com ele. Aleluia. E livrou de todas as suas
aflições. Glória a Deus. E a coisa mais linda que Deus continua a fazer, além de livrar da aflição, Deus concede também o que? Graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que constituiu o governador daquela nação, não somente daquela nação, mas também de toda a casa real. Glória a Deus por isso, aleluia. E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre fidelidade. Como nós vimos na vida de José, José é um jovem que escolheu ser fiel ao seu Deus. Um jovem que ele viveu num contexto familiar onde havia rixas entre as esposas do seu pai, onde havia entre os seus irmãos, havia homicídio, havia impureza imoral, havia também entre os seus irmãos muita briga, os corações invejosos. Como é, irmãos, que José poderia ter um caráter neste contexto familiar? Mas aqui na palavra do Senhor nós podemos ver que José foi um exemplo de que é possível, não por ele mesmo, mas com a graça divina, aleluia, com a graça divina, manter-se puro, manter-se fiel, manter-se íntegro, convivendo com aquelas pessoas de comportamento reprovado. Com a graça divina. E eu posso ver na vida de José que ele teve um pai que o instruiu. Jacó, ele teve experiência com Deus e certamente ele passou ali para o seu filho José, porque ele adquiriu isso, ser fiel para com o seu Deus. Quando nós falamos de José, está em Gênesis capítulo 37, vamos voltar um pouquinho. Gênesis capítulo 37, do capítulo 37 ao 50, irmãos, fala sobre a vida de José, deste jovem sonhador. Quando falamos de José, nós lembramos do sonho dele, mas para que esses sonhos de Deus viessem ser na vida de José, que viesse a ser realizado, executado, sonhos que Deus tinha colocado no coração de José, ele passaria por várias aflições para ser preparado e colocado aonde o Senhor queria que estivesse, para ali estar glorificando o nome de Deus. E para nós hoje aqui estarmos pela Escritura tendo paciência e tendo consolação, para que possamos ter esperança. Glória a Deus. E é por isso que a palavra do Senhor foi escrita. E é por isso, irmãos, que a palavra do Senhor foi escrita. Tudo como outrora foi escrito, a palavra diz que foi para o nosso ensino. Foi para o nosso ensino que foi escrito. E pela paciência e consolação da Escritura, nós venhamos ter esperança. Então nós podemos ver na vida de José êxitos e também os fracassos na vida dele. Mas como José escolheu ser fiel a Deus, os planos do Senhor foi estabelecido na vida dele para a glória do nome do Senhor. E hoje traz-nos ensinamento. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 37, vamos acompanhar no versículo 2, a palavra do Senhor nos diz que José ele tinha apenas 17 anos. E ele ia apacentar um rebanho ali com os seus irmãos. E José trazia o que dos seus irmãos? As má notícias. Aí nós podemos perceber que os seus irmãos brigavam, não eram amigos, tinham o coração cheio de inveja. E nós podemos ver que o seu pai o amava mais do que os outros filhos, no versículo 2, porque ele era filho da sua velhice. E por amá-lo, Jacó ele faz uma túnica de mangas talares, ou seja, uma túnica de mangas comprida para José. Nós podemos ver no versículo 4 que, vendo os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que os outros filhos, nós podemos ver pela palavra que eles odiavam
rodeavam e se inclinavam a ele. E os seus irmãos, muito indignados, disseram no versículo 8: então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E nós vemos no versículo 9 do capítulo 37 que ele ainda teve outro sonho: o sol e a lua e as 11 estrelas. E as 11 estrelas se inclinavam perante mim. E os seus irmãos lhe tinham, irmãos, ciúmes, tinham inveja. Mas o seu pai, um pai perspicaz, ele considerava o caso consigo mesmo. E o seu pai manda, então, seus irmãos vão apacentar rebanho, e o seu pai manda José ir lá, ver como estavam os seus irmãos. E quando José chega àquele lugar que os seus irmãos estavam muito longe de onde eles deveriam estar, nós podemos ver pela palavra que um ou outro diziam assim: vem lá o tal sonhador. E lá no versículo 20 do capítulo 37, nós vemos que eles clamaram contra José, dizendo: vinde, pois, agora, matemos e lancemos numa destas cisternas, desses poços, e diremos que um animal selvagem o comeu, e vejamos que lhe darão os sonhos. Mas eles não perceberam que os sonhos que estavam no coração de José eram sonhos que Deus tinha mudado. Eles não perceberam. O seu coração estava cheio de inveja. E nós podemos ver que a palavra do Senhor nos adverte sobre a inveja. Pois onde há inveja, diz lá em Tiago 3,16, aonde a inveja é um sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Coisa terrível é, irmãos, que o Senhor nos guarde deste sentimento perverso, em nome de Jesus. Porque o Senhor tem projetado a vida de cada um. Cada estrela, podemos ver pela palavra que tem o seu brilho, aleluia. E o Senhor é quem tinha dado sonhos a José. E nós podemos ver, irmãos, em Atos 7, 9, 10, mas Deus estava com José e o livrou de todas as suas aflições. E eu posso ver na vida desse sonhador, deste menino de 17 anos, que ali foi íntegro e fiel, mesmo vivendo naquele contexto familiar de uma casa cheia de homicídio, de inveja, de rixas, mas ele se manteve fiel naquilo que Deus tinha estabelecido para ele. E nós vemos a primeira aflição de José. José é lançado em uma cisterna pelos seus próprios irmãos. E nós vemos em Gênesis 37, 24, e tomaram e lançaram na cisterna vazia e sem água. E ali José, naquela aflição, pedia que os seus irmãos tivessem pena, dó dele. Ali a sua alma estava angustiada, porque nós sabemos isso, irmãos, porque lá no versículo 42, os seus irmãos, quando descem ao Egito para buscar mantimento, e José já é governador, quando eles ficam presos naquele lugar e pedem para que ele busque o filho mais novo, eles dizem um ao outro, lá em Gênesis 42, 21, seus irmãos disseram um ao outro: pois vimos a angústia da alma quando rogava e não lhe acudimos. José lhe rogava, ele estava angustiado, mas os seus irmãos foram comer. Olha que situação terrível. Como estava o coração de José naquela hora, ao ver os seus próprios irmãos agindo daquela forma com ele. Arrancaram-lhe a túnicas e jogaram ele no poço. E a segunda aflição que eu vejo aqui na vida de José, glória a Deus que Deus não permitiu que ele ficasse na cisterna.
Mas foi uma aflição que ele passou ali. E a segunda aflição veio, que eles pegaram e venderam José por 20 ciclos de prata. Que coisa terrível! Os seus próprios irmãos, além de jogarem na cisterna, tramarem com ele para matar, mas o Senhor não permitiu. E um teve a ideia de vendê-lo, e pegaram José e venderam para os medianitas, e José foi levado como escravo para o Egito. E chegando no Egito, não para por aí, ele é revendido mais uma vez para Potifar, o oficial da guarda de Faraó. E nós vemos como será estar o coração de José nesta hora, longe do seu pai querido. Mas nós vemos pela palavra, irmãos, que tem tribulação que o Senhor permite os servos passarem somente na terra, mas não sozinho, porque Deus é o Deus que está conosco. Deus é o Deus que não desampara jamais, quando nós escolhemos seguir o caminho de fidelidade. O caminho de fidelidade, irmãos, fidelidade é a confiança no Senhor. O seu fruto é a confiança no Senhor. Nós não viemos na igreja porque para sermos fiéis, nós não fazemos as coisas para sermos fiéis, mas porque somos fiéis ao Senhor. Nós cumprimos com aquilo que o Senhor tem deixado na sua palavra, e cumprimos cabalmente para que venhamos a agradá-lo, porque o objetivo da nossa vida é satisfazer aquele que tem nos chamado, aquele que tem nos arregimentado para a batalha. E Ele é o general que não nos deixa só, Ele está conosco, aleluia. E quando um soldado ferido para, Deus não deixa só, Ele vem com a sua cura maravilhosa, aleluia. E nós vemos aqui na vida de José, que ele foi vendido escravo. A segunda aflição que eu posso aprender com a vida de José. E a terceira aflição, quando José está na casa de Potifar, e ali vem a sua esposa, cresceu o olho sobre o menino, que era, a Bíblia fala que ele era bonito de aparência e robusto. Nós podemos ver pela palavra que ele ali sofre a tentação, mas para se manter puro e fiel, José foge e vai parar em uma prisão sem culpa. Agora ele é prisioneiro naquele lugar. Como estaria o coração de José nessas alturas da sua vida? Como, irmãos, você acha que ele está? Mas a palavra do Senhor nos diz em Atos: mas Deus era com ele e o livrou de todas as suas aflições. Deus não deixou ele só, porque nós vemos em sua vida suas atitudes que glorificavam a Deus, e Deus velou em cuidar daquela vida e cumprir todos os planos e projetos que o Senhor tinha estabelecido naquele coração. Abraça, irmãos, o plano e o projeto que o Senhor tem em sua vida. Abraça aquilo que o Senhor escreveu para você, aleluia, porque Ele não te deixará só. Necessário é passarmos por algumas aflições, porque o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem mais aí, mas tem de bom ânimo, ou seja, tenha coragem. Eu venci. Aquele que venceu está conosco, irmãos, e não nos desampara. Aleluia. E é por isso que nós nos reunimos, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para adorar, para dizer que Ele é bom, Ele é majestoso, é glorioso, porque a sua fidelidade não tem fim, e Ele é o Deus que mantém a sua fidelidade. Aleluia. E eu posso aprender na vida de José uns três aspectos na vida de José, que nos ensina a vivermos nesta terra para estarmos caminhando para o céu de glória. O primeiro aspecto que o Senhor me ministrou ao coração, tem vários, mas três somente para meditarmos nessa tarde: comunhão. Comunhão com o Senhor José manteve. E a comunhão, irmãos, nos faz frutificar. E nós podemos ver que no capítulo 39, por 4 vezes, tem essa expressão:
ele frutificou lá na casa de Potifar. Potifar, ele viu que o Senhor era com ele, onde ele colocava as mãos, tudo prosperava. E o Senhor deu-lhe graça a José. Por amor a José, Deus abençoou aquela casa. E Potifar colocou de escravo para mordomo. Aleluia. Comunhão com o Senhor vai nos levar ao caminho do céu. Comunhão com Deus fez com que José ali naquela casa frutificasse. E ninguém, ele não precisou dizer, não, Deus é comigo, eu sou... Não, Potifar, ele viu, e Deus o abençoou naquele lugar. A terceira coisa que eu aprendo com a vida de José é compromisso. Diante daquela tentação, naquela casa, José, ele tinha um compromisso precioso com Deus. Aleluia. Nós vemos Gênesis 39, 9, que aquela mulher o chama para deitar com ela. E a coisa mais linda que eu posso ver aqui nos lábios desse jovem, ele diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Como, pois, eu tamanha maldade cometeria com Potifar, seu esposo? E pecaria contra Deus? Olha o compromisso que esse jovem tinha com Deus. Pecaria contra Deus? Era um compromisso precioso que esse jovem tinha com Deus. E aí, independente daquela circunstância, José poderia levar vantagem naquele lugar, mas assim ele não fez, preferiu fugir. Nós vemos aqui que nessa circunstância, que diante dessa adversidade, José escolhe ser fiel a Deus. E o Deus deu escape a ele. E agora ele vem a ser jogado lá na prisão. E o que eu posso aprender, o terceiro aspecto da vida de José, que ele foi servo. Ele teve uma comunhão com Deus tremenda. Ali ele frutificou naquela casa. Ele foi tentado, mas diante dessa circunstância, ele manteve o seu compromisso com Deus. E nós podemos ver que José nos ensina que é necessário ser servo. E na casa do pai, na casa de Potifar, na prisão, José foi servo. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 37, o versículo 12, 13, diz assim: como foram os irmãos apacentar rebanho do pai em Siquém, perguntou, já não era mais Jacó, era Israel, a José: não apacentam teus irmãos e o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E olha o que José diz, como ele serviu seu pai: eis-me aqui. E essa expressão é linda, irmãos. Eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui. José, desde a casa dele, ele já serviu o seu pai. E ele diz: eis-me aqui. Ou seja, pronto para ir. Ele sempre estava pronto para ir aonde quer que o seu pai o enviasse. E eu vejo aqui que ele era servo na casa do seu pai. E é isso que o Senhor tem nos chamado, para servi-lo com alegria. Alegria, aleluia. Nós vemos na casa de Potifar também, Gênesis 39, 13 e 4. Diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo que lhe tinha. Olha que coisa linda, porque por amor de José, o Senhor abençoou aquela casa. E lá na prisão, será que ele ia servir? Chegando lá na prisão, nós podemos ver Gênesis capítulo 39, 21 e 22. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu graça, ou seja, mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Que coisa linda, quando
Um homem e uma mulher têm compromisso, têm comunhão, compromisso com Deus. Ele serve, irmãos, não pela circunstância, mas ele sabe que aonde quer que ele esteja, ele precisa fazer com amor os seus atos. Como esposa, eu preciso servir na minha casa com amor, porque o Senhor tem me chamado para este papel. Como adoradores, precisamos servir ao Senhor, adorando neste santuário, porque o Senhor tem nos chamado. Aleluia, e Deus nos chamou, irmãos, para servir sim, nesta terra, e continuaremos a servir lá no céu de glória. Então, aquele que está nos aperfeiçoando, aleluia, pedindo para nós a cada dia, preste atenção como o Senhor tem falado conosco e tem nos chamado para mais perto dele, para andarmos em fidelidade à sua presença. Quando nós olhamos para este mundo, como as coisas estão terríveis, se você não for baseado pela palavra, se você não estiver alicerçado pela palavra, se você não tiver um divino consolador contigo, te esclarecendo, te mostrando o que é certo, o que é errado, porque hoje você, se não for pelo Santo Espírito de Deus, nós vemos que está tudo quase a mesma coisa, mas não. O Senhor, pela sua palavra, nos ensina, pela sua palavra, a servir, a estar em comunhão com Ele, a ter um compromisso com Ele, porque o Senhor preserva os fiéis, aleluia. O Senhor preserva os fiéis, aleluia. Nós podemos ver lá em Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30, a parábola dos talentos. A palavra do Senhor nos ensina nesta parábola, olha que coisa linda, irmãos, que o Senhor deu 5 a um, ao outro deu 2, ao outro deu 1. Aquele servo que tinha 5, ele foi fiel e granjeou mais 5. O servo que ganhou 2, granjeou mais 2. Mas aquele que teve 1, receoso, escondeu. E ele partiu e voltou para ajustar conta. E com aquele que foi fiel, no versículo 21, ele diz: disse-lhe o Senhor: muito bom servo, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel um pouco, e sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Olha o que o Senhor diz a esse servo fiel. E da mesma forma o Senhor tem colocado em nossas mãos talentos, para que nós venhamos a executar nesta terra, para que nós venhamos granjear mais, porque um dia Ele voltará e nós vamos ajustar conta. Mas se nós permanecermos fiel para ouvir a sua voz nos chamar e dizer: bom servo fiel, entra no gozo do seu Senhor. Que nós não venhamos, irmãos, a ser negligentes naquilo que o Senhor tem nos chamado, para que nós não possamos ouvir servo infiel e o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Em nome de Jesus, o Senhor tem nos chamado para servir. É a terceira coisa que eu aprendo com a vida de José, este menino que desde a sua tenridade escolheu seguir o caminho de fidelidade. Passaram-se 13 anos, irmãos, passaram-se muitas aflições, mas aquele que, aleluia, o criou e colocou os sonhos no seu coração, nunca lhe deixou só. E nós podemos ver pela sua palavra que Deus o livrou de todas as suas aflições, de todas as suas aflições, aleluia, porque Deus era com ele. Glória a Deus por isso. E quando nós olhamos para Apocalipse, o livro da Revelação, lá no versículo capítulo 22, 3, quando João começa a escrever sobre a Nova Jerusalém, no versículo 3 diz: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aleluia. E os seus servos o servirão. Irmãos, note que para José chegar até o palácio, passaram-se muitos anos, passaram-se muitas aflições. Quem sabe
José já estava cansado, mas o Senhor nunca o desamparou. E o Senhor colocou para governar aquela nação no tempo de Deus, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. E em meio à aflição, José ali mantinha a sua comunhão com Deus. Em meio à aflição, José manteve o seu compromisso com Deus. Em meio às tentações, José manteve o compromisso com Deus, porque ele sabe que o primeiro pecado é contra Deus, e tamanha maldade era contra o seu Senhor. Ali está, cedendo às suas tentações. Nós podemos ver que ele serviu, e isso serve para os nossos ensinos nesses últimos tempos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ele tem nos chamado, igreja. Como está o teu coração? O teu compromisso com Deus? Vamos nos colocar em pé. A minha oração é que o Espírito Santo fale ao teu coração nesta tarde, nesta noite, para que nós não venhamos a correr em vão, para que amanhã nós podemos olhar para as nossas vidas, aleluia, e ver que Deus é o Deus que não desampara jamais os fiéis da terra. Glória a Deus. E nós podemos ver, irmãos, pela sua palavra, pela palavra de Deus, que depois que José foi governador do Egito, o Senhor criou circunstância, tiraram ele rapidamente lá da masmorra, da prisão subterrânea. Olha onde José foi parar. Mas Deus estava com ele. E ele foi apressadamente levado para a presença de Faraó, porque o Senhor criou circunstâncias, deu sonhos. E diante de Faraó, nós podemos ver que o Senhor lhe concedeu sabedoria e graça. E ali ele colocou sonhos, como o Senhor tinha dado ao Faraó. Nós vemos que Faraó colocou o governador sobre aquele lugar, lhe deu uma esposa. E quando eu olho para o nome dos filhos de José, nós vemos como estava o coração